feito há 7 anos atrás, no começo da minha atividade política, quando eu estava começando a minha carreira como deputado federal. Eu já expliquei o que estava acontecendo na época. Eu fazia parte da CPI, que investigou o mensalão. Hoje, 7 anos depois, está aí o Supremo Tribunal Federal julgando, condenando e mandando para a cadeia aquelas pessoas que eu investiguei na época. Por quê? Porque a gente defende a ética, a transparência e o combate à corrupção na política. Naquele momento, a minha família estava sendo perseguida e eu reagi. Já admiti que reagi de maneira indevida, própria de quem estava começando, obviamente. Outra coisa, Mário, quem é que nunca reagiu? Olha, eu já vi, por exemplo, você na rádio, né, você volta com alguns ouvintes e me propõem o que cada um tem aqui para apresentar, para resolver os principais problemas dessa cidade, que não aguenta mais sofrer. Não aguenta mais sofrer com 6 anos de um governo do PT, que infelizmente não vem fazendo em Salvador o que ele coloca na propaganda. Por quê? O governo do PT na propaganda é uma coisa, na realidade é outra. Na propaganda, por exemplo, o PT anda de ônibus, mas o PT real, o PT do governo, anda de helicóptero. Então, Mário, eu acho que a cidade tem que discutir outras coisas, os problemas dela, o seu futuro e as soluções que cada candidato pode apresentar para resolver esses problemas. Candidato Mário Sérgio, você tem 1 minuto para a réplica. Olha, na verdade, eu jamais teria coragem de insultar o mandatário número 1 do país, que não é somente um presidente eventual do partido. Ele representa a autoridade maior democraticamente eleita. Portanto, essa sua desculpa me parece esfarrapada. No rádio, eu nunca entraria nisso. E outra coisa, é importante trazer isso sim, porque isso traz um pouco também da sua atitude, da sua imaturidade, do seu caráter, da forma, da sua arrogância eventual, né, da sua maneira de reagir ante a problemas que o senhor certamente vai enfrentar se for eleito, para convidar com a população. Portanto, eu acho que é importante sim, né, porque isso mostra muito como a pessoa reage, como ela trabalha e como ela se dispõe num momento de grande Ok, candidato Mário Sérgio, obrigada. Candidato Assemineto, tem 1 minuto para a réplica. Olha, é uma pena que o Mário Sérgio, candidato, não seja igual ao Mário Sérgio da rádio, que tantas vezes me elogiou e colocava como um dos deputados mais importantes do Brasil. Quantos elogios eu vi nos microfones da Rádio Metrópole, elogios ao meu trabalho, e considerando um grande parlamentar em Brasília. Queria meu apoio para ser candidato a prefeito de Salvador. Quando eu quis meu apoio para ser candidato a prefeito de Salvador, eu era o melhor dos caras. Eu era experiente, chegou até a me propor, me apoiar para governador depois. Quer dizer, eu podia ser candidato a governador apoiado por ele, se tivesse agora apoiando ele para prefeito. Mas não posso ser candidato a prefeito, porque aí eu não tenho experiência. Não, Mário, de jeito nenhum. Eu acho que o eleitor, ele acompanha muito bem as coisas. Eu quero, inclusive, dizer que o senador Antônio Carlos Magalhães não teve preconceito com os jovens quando ele indicou prefeito de Salvador com unidade. Não é verdade? Agora, eu acho que é um pouco de preconceito que você está colocando. Amadureci e hoje estou preparado para ser prefeito de Salvador. Candidato Assemineto pode, por favor, permanecer em seu lugar. Candidato Mário Sérgio pode, por favor, retornar ao seu lugar. Quem faz a próxima rodada de perguntas e respostas ao candidato Assemineto, por ordem definida por sorteio, é o candidato Hamilton Assis. Por favor, candidato, você pode se dirigir ao púlpito central. O senhor tem 30 segundos para elaborar a sua questão ao candidato Assemineto. Por favor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Adriana. Candidato, uma das prioridades do metrô em Salvador era a construção da linha 1 até Cajazeiro. No entanto, você, Pellegrino e aí Wagner propuseram o metrô da Paralela. Eu queria saber como é que você explica a mudança de rota do metrô, né, considerando que a área populacionalmente mais densa é a área de subúrbio e de Cajazeiro. Candidato Assemineto tem 2 minutos para a resposta. Bom, Milton, eu queria agradecer a pergunta, até porque permite esclarecer talvez um equívoco que você esteja fazendo. Hora nenhuma, ninguém ouviu da minha boca qualquer tipo de apoio para construir o metrô da Paralela. Eu não tive nenhuma participação nisso. Essa decisão foi tomada pelo PT, pelo governo do Estado, que chamou para si a responsabilidade por conduzir o projeto do metrô. Eu acho que seria muito mais inteligente, muito mais lógico, que a linha 1 do metrô não ficasse apenas em Pirajá, mas que fosse até Cajazeiro.
Inclusive, defendi isso publicamente em Cajazeiras. Por quê? Porque você tem uma concentração populacional muito maior. E a população de Cajazeiras sofre muito com o problema do transporte público. Normalmente, quem mora em Cajazeiras e trabalha no centro tem que gastar 3, 4 horas de relógio em ônibus apertado, até porque você sabe que quem mora em Cajazeiras não pode andar de helicóptero, como anda o governador. Em ônibus apertado, num trânsito terrível. E a gente sabe que a forma de solucionar o problema era levando o metrô para Cajazeiras. Eu quero concordar com você. Talvez por algum equívoco você ache que eu tive participação nessa história do metrô paralelo. Nenhuma. A responsabilidade é toda ela, do governo do PT. Agora, eu entendo que, independentemente de construir ou não o metrô na paralela, é importante que a prefeitura, né, ela faça esforços para levar o metrô até Cajazeiras. Construir o metrô até paralela não implica em você deixar de construir o metrô e trabalhar para levar o metrô até Cajazeiras. Se eu for prefeito, eu não quero que o metrô pare em Pirajá. Eu quero que ele chegue a Cajazeiras, porque isso vai ajudar a resolver muito o problema do transporte público e da mobilidade urbana em nossa cidade. Candidato Hamilton Assis, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, é claro que você pode, o que nós constatamos é que em momento algum você foi contra a mudança que o governo operou. E o que nós constatamos também é de que o metrô da paralela vai atender à especulação imobiliária e foi mudado exatamente para isso, em detrimento das áreas que depende do transporte coletivo para se locomover nessa cidade. Então, para a gente, isso foi o maior equívoco. No nosso programa de governo e no nosso governo, nós vamos defender o metrô o projeto original do metrô até Cajazeiras, porque nós acreditamos que todas as propostas que estão sendo apresentadas, em certa medida, elas são demagógicas, porque depois de terminar o projeto até a estação Pirajá, nós sabemos que esse metrô não vai chegar nunca em Cajazeiras. Nós sabemos disso. Por quê? Porque a prioridade do programa do governo já está definido. E assim Peregrino, Wagner definiu, e a bancada na Câmara que apoiam hoje o Wagner e o candidato Peregrino também apoiou esse projeto. E nós sabemos disso. Então, candidato, não explica direito isso. Tempo esgotado, candidato a Semineto, 1 minuto para a réplica. A sua réplica foi boa porque você disse, a bancada na Câmara que apoia Wagner e Peregrino. Nela, obviamente, eu não me incluo. Hora nenhuma eu defendi o metrô a paralela. Eu acho que o melhor lugar para levar o metrô é Cajazeiras, sim. Agora, também tem outra coisa, eu não tenho nenhum vínculo com especulação imobiliária. Talvez outros candidatos aqui tenham, eu não tenho. O que é importante frisar, meu, é que o metrô de Salvador virou uma novela. A população está cansada disso. É um negócio impressionante. 6 quilômetros. E até hoje o metrô não funciona. 6 anos de governo do PT na Bahia. Agora eles vão para a TV e dizer que vão fazer. A pergunta é, por que não fez? Como é que diz que vai construir não sei quantos viadutos e a passarela de Pituaçu até hoje não está concluída? Por que não fez? Agora diz que vai organizar o trânsito, mas há 6 anos governa a Bahia. Por que não fez? Eu quero fazer com o prefeito de Salvador para mudar essa realidade e colocar Salvador uma cidade muito mais organizada e com um trânsito muito melhor. Ok, candidatos, os senhores podem, por favor, retornar aos seus lugares para dar sequência ao debate. Eu chamo agora ao púlpito central, o candidato escolhido por ordem de sorteio, o candidato Nelson Pellegrino, por favor. Desta urna, eu retiro agora, aleatoriamente, uma das perguntas elaboradas por mim ao senhor. Candidato Nelson Pellegrino, a sua pergunta está relacionada ao metrô. As obras do metrô começaram há 12 anos. O trajeto foi reduzido pela metade, os investimentos cresceram, mas até agora não houve conclusão. Caso eleito, o senhor iria priorizar a inauguração do metrô? E, na sua opinião, apenas o metrô resolveria o problema do transporte público na cidade? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, boa noite, Adriana, boa noite a todos os candidatos, boa noite a vocês que estão nos ouvindo, todos que estão na plateia. É um prazer imenso estar aqui. Quero dizer que o metrô de Salvador é uma novela realmente que arrasta há 12 anos. E que é um conjunto de erros, começado inclusive no governo do PSL, hoje bem. Eles prometeram na campanha de 96, que iam fazer o metrô de Salvador. Quando chegou em 99, não tinham feito nada. Às pressas, pegaram um projeto completamente equivocado e mandaram para Brasília e começou a esse metrô uma série de erros históricos. Bom, o governo do prefeito João Henrique, apoiado pelo deputado ACM Neto, não teve competência para tocar a obra nesses anos todos. Foi necessário agora que o nosso governo tomasse a frente para viabilizar o metrô de Salvador. E isso vai acontecer.
O governo federal já disponibilizou 1 bilhão 250 milhões de reais. O governo do estado vai colocar mais 600 milhões de reais. E isso vai permitir que a iniciativa privada, numa parceria público-privada, invista em outra parte para concluir a linha 1 do metrô, que vai chegar até Pirajá, que depois vai chegar até Cajazeiras, e também fazer a linha 2, que vai no Bonocô, Iguatemi, paralela ao aeroporto até o município de Lauro de Freitas. Eu acho engraçado aqui o candidato Prudente falar sobre o metrô de Salvador. Porque no dia que nós temos a reunião da bancada, que aliás ele não aparece em nenhuma, como também nunca apareceu em nenhum ministério para discutir o plano de Salvador, ele não estava lá, quando nós, na bancada, aprovamos, inclusive, uma emenda parlamentar para iniciar os estudos para levar o metrô até Cajazeiras. Então, é muito fácil ele criticar o governo do Estado. Querer colocar na conta do governo do Estado coisas que são responsabilidades da Prefeitura de Salvador. Agora, você vê que ele não fala do prefeito Henrique, ele não fala da Prefeitura. Por quê? Porque foi ele que deu a vitória do prefeito Henrique na última eleição e ficou 4 anos no governo do Henrique lá, numa boa, sem reclamar absolutamente nada. Candidato Nelson Pellegrino, o senhor, por favor, permaneça onde está. Agora, por ordem também definida por sorteio prévio, eu chamo o candidato Rogério da Luz para elaborar a próxima questão ao candidato Nelson Pellegrino. Por favor, gostaria de lembrar que o senhor tem 30 segundos para elaborar essa questão. Bem, candidato, continuando esse assunto do metrô, por que o metrô e não o monotrilho, que é muito mais barato, muito mais rápido para ser construído? Por que esse monotrilho não entra em hora nenhuma em discussão de modais? Qual é o preconceito que tem ao monotrilho, já que ele é melhor e mais barato? Candidato Nelson Pellegrino, 2 minutos para a resposta. É importante registrar que o governo da Bahia vem fazendo esse processo de forma absolutamente transparente. Primeiro, de forma pública, transparente, houve um processo de manifestação de interesse. Foi feito um debate público, aberto, várias entidades, diversas entidades técnicas participaram, e nesse processo de manifestação de interesse foi selecionado um modal. O modal é o metrô, que já estava sendo construído a linha 1 e também para a linha 2. Agora está acontecendo um conjunto de audiências públicas. Essas audiências públicas também estão debatendo esse modal, debatendo a melhor solução e como viabilizar a construção do metrô. Posteriormente, irá o processo da licitação com os consórcios habilitando para fazer a parceria público-privada para a construção do metrô de Salvador. Quer dizer que o metrô de Salvador sairá porque o governo do Estado e o governo federal decidiram tomar a frente, porque infelizmente a Prefeitura não teve capacidade para fazer isso. E quero dizer que a linha 1 será concluída, os recursos já estão assegurados, 250 milhões de reais do governo federal para a conclusão da linha 1 e também a construção da linha 2, 1 bilhão 850 milhões de reais, 600 milhões do governo do Estado e 1 bilhão do governo federal. Isso é muito importante, porque vai viabilizar o metrô de Salvador. Eu defendo já há muitos anos que o metrô de Salvador seja construído pelo governo do Estado, com uma empresa metropolitana, que tem que ser uma empresa metropolitana sob o comando do Estado, com a participação de Salvador e de Lauro de Freitas, para que a gente possa viabilizar. E digo mais, o metrô terá que ter subsídio na ordem de 100 a 150 milhões de reais por ano. Só o governo do Estado tem condições de bancar esse subsídio. É por isso que a Prefeitura atualmente não teve capacidade nem de colocar esse metrô de 6 quilômetros para rodar. Mas isso é muito importante. Esses 34 quilômetros de linha é que vão viabilizar, inclusive, que a iniciativa privada, em parceria, inclusive, se habilite para concluir o metrô até também Cajazeiras. Isso é fundamental para que a gente possa viabilizar o metrô de Salvador. Ok, candidato Rogério da Luz, 1 minuto para a réplica. Bom, você vê que o metrô é uma obra muito cara para Salvador, tanto é que está enroscado aí até hoje, não só por incompetência, porque realmente é um custo alto. O aerotrem custa apenas 40 milhões de quilômetros. Eu gostaria até de saber qual é o valor que sai o VLT que está saindo do metrô, para as pessoas poderem comparar. E eu não consigo entender, de novo, porque esse modal está fora de todas as discussões. Em São Paulo, hoje, ele já é uma realidade, está concluído a linha que vai até a cidade de Tiradentes, e é muito mais barato, muito mais rápido para se construir. Digo mais, eu eleito vou entregar para a Copa do Mundo ainda, e que o metrô vai ser possível a ligação entre o aeroporto e a rótula do Abacaxi. Porque ali dá para ser feito porque são pré-moldados que vão sendo montados e é muito mais rápido e muito mais barato. Então eu gostaria que acabasse com esse preconceito ao melhor transporte para candidato Nelson Pellegrino, 1 minuto para a réplica. Pois é, Daluz, não só vamos fazer o metrô em parceria com o governo do Estado e com o governo federal, vamos recuperar o centro de tributo para ser recuperado,
ele tem que chegar até o terminal da França. E pela São Martin pode, uma das soluções que pode ser examinada é o próprio aerotrem, o monotrilho, pode ser também um VLT, porque nós podemos integrar o centro de subúrbio também ao sistema de transporte da cidade. Então nós temos a integração de trem, metrô, ônibus e também BRT. Vários modais se comunicando com um sistema único, com tarifa única, eu estou propondo inclusive a tarifa única aí, e não só isso, o bilhete único também, das 3 horas, que virou um sucesso na cidade, e alguns candidatos até copiando. Para votar na cópia, é melhor votar no original. E quero dizer mais ainda, que o metrô de Salvador, ele será concluído pelo governo do Estado. Isso é muito importante para a cidade. E, inclusive, a linha 2, ela hoje está projetada para uma região importantíssima da cidade, que é um vetor de expansão populacional também. Candidato Nelson Pellegrino, eu peço que o senhor permaneça onde está. Candidato Rogério da Luz, pode, por favor, retomar o seu lugar. Próximo candidato a fazer perguntas ao candidato Nelson Pellegrino é o senhor candidato Márcio Marinho. Pode, por favor, dirigir ao púlpito central. O senhor tem 30 segundos para elaborar essa pergunta. Boa noite, Adriana. Boa noite, telespectadores. Boa noite, plateia. Boa noite ao meu vice, doutor Geraldo Damasceno, que está ali. E boa noite a todos. Candidato, nós sabemos que hoje a segurança pública tem se tornado um problema no nosso estado e especialmente na nossa cidade, até por conta das mortes que têm acontecido. Como prefeito, que medidas o senhor adotará para resolver o problema de segurança na nossa cidade? Candidato Nelson Pellegrino, 2 minutos para a resposta. Marinho, os municípios têm ganho uma importância na contribuição para melhorar a segurança pública, é um problema hoje no Brasil inteiro. Desde agora São Paulo, o governo do DEM, PSDB, mais de 10 policiais assassinados. O PCC tomou conta da cidade lá. Aqui na Bahia isso não acontece. Mas quero dizer para você que nós vamos fazer a nossa parte. A primeira coisa que nós vamos fazer é ampliar a guarda municipal. Vamos contratar mais 2.000 homens, vamos armar a guarda municipal e vamos colocar um sistema de segurança pública da cidade. Isso é muito importante. Vamos ampliar o vídeo monitoramento na cidade também, isso é muito importante. Eu, prefeito Salvador, vou reunir todo mês com o secretário de Segurança Pública, com o comandante-geral e com o delegado-geral para discutir a segurança pública em nosso município. Mas a maior contribuição que nós queremos dar é na área social. Hoje, infelizmente, o Estado está implantando as bases comunitárias de segurança, mas a prefeitura não faz a sua parte na área social, cuidando das crianças, cuidando dos adolescentes, fazendo uma boa saúde, uma boa educação, gerando emprego e renda nas comunidades. Esse é o sucesso, é o que está sendo preconizado no programa Pacto pela Vida do governo do Estado, que está tendo que fazer a parte da prefeitura. Não tem política em relação à droga, também, e eu como secretário fiz uma política em relação à droga. Portanto, nós vamos dar a nossa contribuição para a segurança pública em Salvador. Vamos fazer um conjunto de programas sociais, vamos cuidar das nossas crianças, vamos voltar ao Cidade Mãe, projeto importantíssimo da época da Itamar. Vamos tirar nossas crianças das ruas, vamos ter programas, vamos apoiar diversas entidades religiosas que fazem hoje um trabalho social importantíssimo. Vamos apoiar entidades não governamentais, como o Projeto Axé, que o governo do Estado acabou de fazer um convênio para cuidar das nossas crianças que estão nas ruas. Vamos fazer programas de esporte, cultura e lazer para a nossa juventude. Nossa juventude tem que estar na sala de aula no turno e no outro turno fazendo esporte, cultura e lazer. É cuidando das nossas crianças, cuidando dos nossos jovens, cuidando da inclusão, é que vamos dar uma grande contribuição para melhorar a segurança pública em Salvador. Candidato Márcio Marinho, 1 minuto para a réplica. Você, meu amigo telespectador, que convive todos os dias com a violência no seu bairro. A Prefeitura tem uma participação muito importante para a resolução do problema da violência. Queremos sim aumentar o efetivo da Guarda Municipal e armá-la também. Queremos levar o olho vivo em vários bairros violentos para minimizar o sofrimento e a violência. Queremos também, sim, usar esse espaço das ONGs e das igrejas evangélicas, católicas, espíritas, para juntos combatermos a criminalidade e a marginalidade. Queremos fazer um programa assim, vamos fazer um programa de ressocialização. As instituições fazem um trabalho muito importante de ressocialização e nós iremos fazer. Para isso eu quero ser prefeito, para cuidar de você, que mãe, pai, que tem o seu filho, que a cada dia é tragado pela violência. Candidato Nelson Pellegrino, 1 minuto para a réplica. Salvador vai ter um prefeito parceiro do governo federal e do governo do Estado na luta pela segurança pública. Eu, com a experiência que tenho, secretário de Estado, vou trabalhar em parceria com o governo do Estado e com o governo federal para fazer a nossa parte, a parte da prefeitura, que infelizmente não tem sido feita. A prefeitura não tem programa para combater pessoas com dependência alta dessas drogas,
a prefeitura não tem programa para morador em situação de rua, a prefeitura não tem programa para criança e adolescente, a prefeitura não tem programa na geração de emprego e renda. Na área social, essa prefeitura é um desastre. E no meu governo, isso será corrigido. Isso será prioridade do meu governo. Nós vamos cuidar das nossas crianças, vamos retomar o Cidade Mãe, que é um projeto importantíssimo. Vamos fazer parceria com as igrejas, vamos fazer parceria com as organizações governamentais, vamos fazer parceria com diversos atores que atuam nessa cidade, que podem ser parceiros fundamentais para que a gente possa dar a nossa contribuição para melhorar. É investir no social que nós vamos investir na segurança. Ok, candidato. Terminamos agora o primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Salvador, promovido pela Repórter Bahia. Nós voltamos logo depois do intervalo com novas rodadas de perguntas e respostas. Nós já estamos de volta com o debate entre os 6 candidatos a prefeito de Salvador. Lembrando que estamos transmitindo o debate ao vivo, simultaneamente, para a Rádio Sociedade da Bahia AM e para o portal itapuãonline.com. Neste bloco, vamos seguir com a mesma dinâmica do bloco anterior e dar início à nossa segunda rodada de perguntas e respostas. Seguindo uma ordem definida por sorteio prévio, o candidato Mário Kester é quem se dirige ao púlpito central agora. E eu realizo a primeira pergunta para o senhor, relacionada à finança. Candidato, Salvador é a terceira maior cidade do Brasil, porém tem um dos mais baixos índices de arrecadação per capita do país, com pouco dinheiro em caixa, alto endividamento e muito trabalho a ser feito. Como resolver a questão das finanças da cidade para retomar o crescimento econômico? O senhor tem 2 minutos para a resposta. O crescimento econômico de Salvador, basicamente, deve-se e deverá dever-se ao crescimento do turismo, que ultimamente tem caído muito por conta da sujeira da cidade, dos buracos, da falta de uma programação de eventos eficiente, da falta de segurança na cidade. E com a solução e equacionamento desses problemas, nós teremos de volta o desenvolvimento econômico, consequentemente uma melhoria na arrecadação. Além disso, várias outras medidas devem ser tomadas. Agora, a prefeitura, durante muitos anos, ao contrário de alguns candidatos dizem, ele não vive com suas próprias pernas, nem nos próximos 20 anos. A prefeitura depende basicamente do governo federal. Para isso precisa ter um prefeito competente e que possa ter uma boa equipe, que não dependa de fatiar a sua prefeitura com 5 partidos ou com 15 partidos. Não pode. Na situação que Salvador está, não pode. Agora eu quero aproveitar o meu tempo para dizer que é o nobre deputado Acervo Neto, que eu continuo elogiando ele como deputado, por isso que eu luto para que ele continue em Brasília nos representando tão bem. Agora também ele deve lembrar um pouco que eu jamais propus que ele fosse o governador da Bahia. Eu jamais. O PMDB pode ter feito isso, mas eu, da minha boca, ele nunca ouviu isso, meu acordo. E o Antônio Carlos Magalhães, o original, realmente me nomeou prefeito com a mesma idade sua. Mas eu não tinha o seu temperamento, nem sua inexperiência. Eu já havia sido secretário de planejamento com 26 anos. E o mesmo Antônio Carlos, o original, jamais nomeou você para nada, a não ser para um cargo segundo na Secretaria de Educação. Só isso. Então, tem diferenças, vamos devagar com Andor e o Santos ainda é devagar. Ok, candidato Mário Kester, o próximo candidato a se dirigir ao púlpito central e a perguntar é o senhor candidato Acervo Neto. Eu gostaria de lembrar que o senhor tem 30 segundos para elaborar a sua questão. Mas realmente ele nunca me nomeou para nada, porque eu fui eleito 3 vezes o deputado federal mais votado da Bahia. Então eu nunca precisei ser nomeado. Agora eu queria saber o seguinte: nossa cidade, ela tem muitas desigualdades. A pobreza em Salvador é muito grande. Eu queria saber quais são os seus planos para a área social. O que, caso eleito prefeito, você pretende fazer para diminuir as graves desigualdades sociais da nossa cidade, chegando às áreas mais pobres de Salvador? Candidato Mário Kester, 2 minutos para responder. Realmente, Antônio Carlos, o original, não você, não nomeou você para nada, mas elegeu você deputado federal. Seus votos nunca foram seus. Recentemente, talvez, seu trabalho, você é um deputado aplicado. É aplicado. Aquele que decora bem a lição, é esforçado e é sério. Excelente deputado. Não tenho contra nada seu trabalho lá. Agora aqui, aí, companheiro, é outra história
que eu acho, inclusive, conhecimento, eu acho que você, de certa maneira, pegou o lado negativo do seu avô e o lado, aliás, não sei eu que disse, não, vários amigos seus, você herdou o lado negativo e o lado positivo ficou para lá. Porque ele tinha muito lado positivo, você sabe disso. Enquanto sua família toda não falava nele, eu era o único que na rádio lembrava a memória de Antônio Carlos Margarida. Mas a área social, vamos lá. Desenvolvimento, você desenvolvendo a economia de Salvador é uma forma. Você fazendo obras de infraestrutura dos bairros populares é outra. Você ajudando a segurança pública com o governo do Estado é a terceira forma. E educação e saúde pública, fundamentais. Aliás, áreas que existem recursos mesmo, porque 25% de 4 bilhões e 200 bilhões, que é o orçamento da Prefeitura no próximo ano, vai para a educação, ou seja, mais de 1 bilhão. E 15% desse 4,2 vai para a saúde. Portanto, tem muito que pode ser feito. Depende de competência, experiência, capacidade de liderança e um temperamento assim, um pouco, sabe, que não saia querendo dar surra em presidente da República. Me perdoe. Ainda deixa aí um tempinho aí. Candidato Alceu Neto, 1 minuto para a réplica. Infelizmente, não sei porquê, nós estamos vendo um Mário raivoso, um Mário preconceituoso com os mais jovens, né? E um Mário que não sei que tipo de propósito, né, pretende, porque eu acho que a eleição de Salvador é coisa tão séria, né? A cidade está passando por tantos problemas. Você que está nos assistindo essa hora, você está ouvindo aqui a nossa pauta para resolver os problemas sociais da cidade. Por exemplo, tem tanta gente nessa cidade que poderia ser cadastrada no Bolsa Família, que não está sendo cadastrada, para o Bolsa Família alcançar um número maior de pessoas. Tem tanta gente que ainda vive na lama. Eu estive no subúrbio, lá na Nova Constituinte, no último final de semana. Tanta gente que vive na lama. Quando você vai à prefeitura, está o cadastro como se a rua tivesse feita. Tanta gente que precisa da assistência social da Prefeitura de Salvador, creche, para permitir que as mães possam trabalhar ao longo do dia. Então é isso que a cidade quer discutir, não são agressões e ofensas, Mário, com certeza. Com certeza disso. Mário Kerster, 1 minuto para a réplica. Primeiro, eu não sou raivoso, eu não sou raivoso. Segundo, eu não tenho preconceito contra os jovens, meu dito é jovem. Sempre trabalhei com gente jovem. Sempre trabalhei com gente jovem, gosto muito da juventude. Aliás, seu avô, ACM, o original, me escolheu com 26 anos. 26 anos ser secretário de Estado. E construiu o centro administrativo, fez muitas outras coisas. Tanto não é por aí, não vem por aí. Agora, eu realmente fico intrigado em ver você falar em disputa, em briga, e não sei o que, porque você só vive brigando aí com o Pelegrino, fica a outra aqui, dá alguns dedos que é Tom Jerry, vocês dois. Eu ainda deixei 17 segundos aí para você aproveitar para falar. Você está achando ruim dizendo que eu sou raivoso? Não. Agora, a lei da luz que acendeu brilhante. Tom e Jerry, você que vem falar disso, que é isso, rapaz? Você está preocupado com o helicóptero do governador, com o caso de Neilton, com não sei o quê? Eu que sou raivoso? Peraí, devagar. Você sabe que eu admiro você como deputado federal. Candidato Mário Kerster pode permanecer onde está, candidato Alceu Neto pode retornar ao seu lugar. Eu aproveito para dizer que há pouco o candidato Alceu Neto solicitou um direito de resposta de uma suposta ofensa. O pedido foi analisado pela direção da emissora e negado, candidato. Agora, por ordem de sorteio, eu chamo ao centro do debate o próximo candidato a fazer perguntas. Candidato Projeto da Luz, por favor. Você tem 30 segundos para elaborar a questão. Não podemos brigar com o mandatário, mas você foi retado contra João aí, né? Que fez isso aí, mas eu quero falar sobre alinhamento. E não é planetário em 2012, não. É todo o alinhamento referente ao governo federal, estadual e municipal. Você acha isso importante, né? Visto que o seu partido e o meu, né, de Márcio Marinho, também fazem parte da base, você fica excluído quando se coloca o partido só como o único responsável por resolver o problema de Salvador? Candidato Mário Kerster, 2 minutos para eu acho até muito bom fazer essa pergunta, porque realmente eu não acredito nesse alinhamento. O governo federal, eu acredito que é importante. É importante que você tenha bons projetos, você tenha bons projetos. Nenhum presidente da República, nem o governador vai negar ajuda. Agora, eu não sei se eles fariam isso, porque às vezes a gente fica vivendo um mundo de ilusão, sabe? Achar que todo mundo é muito republicano. E que Neto, por exemplo, que é o chefe da oposição, não é? A Dilma, sempre vota contra os projetos dela, que é o chefe da oposição, a Vale.
vai ter a boa vontade dele. Eu não acredito, porque eu vivi com o Antônio Carlos Magalhães, sei como é que é isso. Ele era muito jovem, mas a gente viu o índice da mata que ela sofreu aqui. Agora, eu fui prefeito eleito, com 67% dos votos da cidade. Passei por 2 governadores, meu mandato foi só de 3 anos. O primeiro, João Duval, não ajudou em nada, bonita. O segundo, Valdir Pires, que eu batalhei pela eleição dele, me ajudou, me deu a capacidade de endividamento para o projeto do bonde do governo. Nada mais do que isso, zero. Então, eu acho que com o governador não é essencial. É bom, mas não é essencial. Com o presidente da República, com o governo federal, sim, é essencial. Sim, e é preciso conhecer a tramitação em ministério. Não adianta ser deputado federal e morar em Brasília para dizer que conhece, não, que não conhece. É preciso saber como é que funciona, como é que os organismos de financiamento internacionais funcionam. Tudo isso tem uma especificidade muito grande. Então, a pessoa tem que estar muito alerta e muito preparada para isso. Não é qualquer um que enfrenta essa não, meu. Deputado Rogério da Luz, 1 minuto para a réplica. Isso é uma realidade, né? Muitos dos projetos que estão sendo colocados, como o UPA, né, que é do governo federal, e outros projetos, inclusive, já estão sendo licitados já, como a Avenida 29 de Março. Então, aí tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o PRTB, que é meu partido, ele faz parte da base da presidenta Dilma. Ou seja, nós temos essa mesma ligação. E ainda que não tivéssemos, eu tenho certeza que ela não teria nenhum tipo de restrição, né, a verbas para Salvador, até porque a gente fazendo um levantamento das verbas que são mandadas para as prefeituras do PT, não são muito maiores, para dizer pela verdade, são menores, e perde até, por exemplo, em Itabuna, que é do DEM, recebeu recurso, uma das que mais recebeu recurso na Bahia, que é do DEM. Então a gente tem que parar e levar as coisas com seriedade e verdade. Candidato Mariquete, 1 minuto para a réplica. Eu acho que é verdade, você está falando sério. Agora, eu me lembrei de uma coisa, você falou aí de alinhamento. Na campanha de Wagner, a primeira, ele falou de uma turma da panela. Eu fico me perguntando se essa turma da panela é a mesma que virou agora a turma de Pellegrino, que é a turma de Wagner, de Dilma, de Lula, é o substituto, é o sucedâneo da turma da panela. Vai ser uma pena se isso estiver acontecendo, né? Agora, eu acho que a experiência é fundamental, ainda mais no momento que Salvador se encontra do jeito que está, por conta deste abominável prefeito. Que eu não vejo aí o Neto falar uma palavra contra ele. Ao contrário, eu vejo o secretário de Educação transformar a secretaria num comitê do Democrata, o que é uma vergonha. E o TRE deveria tomar nota disso e acompanhar esse negócio. Ok, candidatos, os senhores podem, por favor, retornar aos seus lugares. O próximo candidato a se dirigir ao centro do debate é o candidato Hamilton Assis. Por favor, candidato. A primeira pergunta que o senhor responde agora foi elaborada por mim e está relacionada à infraestrutura da cidade. Salvador é uma cidade de terreno acidentado, com mais de 500 áreas de risco, segundo a Defesa Civil. Na temporada de chuva, o baiano convive com o medo de deslizamentos de terra e desabamentos. Com a atual estrutura do município, é possível garantir a segurança de quem mora nas encostas? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, com a atual estrutura do município, é impossível garantir as condições de segurança de quem vive nas encostas. E isso nós devemos às responsabilidades dos governos passados, tanto carlistas como petistas, e agora com o João Henrique. E nós sabemos disso. E todos apoiaram, tanto o João Henrique, como apoiaram também o governo do Açaí, que na época era o governo do DEM, e que foi apoiado pelo senhor ACM Neto. E nós sabemos disso. Não podemos ter dúvida sobre isso. Agora, a cidade vive o caos e se aprofundou esse caos. Nenhum dos projetos que aí estavam, inclusive que foi apoiado pelo João Henrique, né, com apoio do PT na primeira versão, apontou para resolver esse problema. E nós sabemos que esse é um problema grave na nossa cidade e que só vamos fazer isso no dia que nós rompermos com a especulação imobiliária, no dia que a gente decidir que
ter controle social sobre as ações da prefeitura e, a partir daí, fazer planejamento participativo, permitindo que os recursos que podem ser investidos nessa cidade sejam deslocados para atender a essas demandas. Mas é importante a gente pensar um pouco sobre algumas contradições que está colocado. Nós vimos aqui, por exemplo, o governo, a questão do alinhamento, que o candidato Pellegrino sempre fala, da necessidade desse alinhamento, mas o que nós temos percebido é que o governo traz obras para a cidade, a exemplo da Arena Fonte Nova, que vai preparar a cidade para a Copa, mas, no entanto, gastou 600 milhões e apenas gastou 65 milhões para construir o hospital de subúrbio. E esse recurso poderia ter sido utilizado para construir 10 hospitais de subúrbio. Nesse sentido, o alinhamento é importante, mas a gente precisa definir quais são as prioridades. E se a prioridade for construir metrô na paralela, certamente não vai resolver nunca os problemas das encostas de Salvador e o problema da mobilidade urbana na nossa cidade. Candidato Márcio Marinho, agora por ordem de sorteio, é o próximo a se dirigir ao centro do debate para elaborar em 30 segundos, por favor, candidato, uma pergunta ao candidato Hamilton Assis. Candidato Hamilton, nós temos um problema sério na educação no nosso município de Salvador, aonde as pessoas simples e humildes, pobres dessa cidade, têm tido muita dificuldade no aprendizado. Você, como prefeito, irá tomar que medida para resolver o problema da educação no nosso município? Hamilton Assis, 2 minutos. Olha, candidato, a situação da educação no nosso município é grave e também do nosso estado. Mais de 60% dos nossos alunos acima de 15 anos, são analfabetos ou não concluíram o ensino fundamental. Isso é grave. Em Salvador, esse índice é mais de 30%. E, no entanto, como nós formos reparar os investimentos na educação, e bem lembrou aqui um candidato que me antecedeu, de que a Secretaria de Educação está sendo utilizada como comitê de campanha de um candidato que tem um secretário, que apoia esse candidato. Então, nós não temos que ter dúvida sobre isso. Então, precisamos pensar, precisamos desprivatizar a máquina pública. A máquina pública não pode ter espaço para poder transformar isso em comitê de campanha ou utilizar isso para os interesses particulares de uns poucos. E é por isso que nós não melhoramos a qualidade da educação no nosso município. Nós sabemos que nós temos professores de qualidade, mais de 90% do nosso professorado, servidores, eles têm nível universitário, mas nós sabemos que a qualidade das nossas escolas são terríveis, principalmente os espaços físicos delas, que nós chamamos de depósitos de crianças. É necessário investir também na ampliação do atendimento em creche, porque nós precisamos fazer com que as mães de família tenham onde largar seus filhos de forma segura em casa. E não só isso, com o auxílio, com a creche, ela vai poder deixar de pagar a creche, e vai sobrar dinheiro, porque ela faz em média 150, 200 reais por mês para ter seu filho numa renda de creche, quando o Estado pode lhe oferecer isso. E nós também vamos investir no ensino fundamental 2 e na educação de jovens e adultos, com ensino profissionalizante integrado à escolarização regular. Então, é fundamental isso para que nós melhoremos a qualidade da educação no nosso município e construir mais e melhores escolas que sejam muitos centros culturais para que a nossa juventude, de fato, tenha o prazer de ir para as escolas do nosso município. 1 minuto para a réplica, candidato Márcio Marinho. Ao chegar à prefeitura, como nós sempre falamos, a nossa gestão será uma gestão voltada para o social. Eu quero, sim, aproveitar a oportunidade que nós temos com o governo federal e trazer creches para a nossa cidade. Hoje nós temos um déficit de 138 creches que poderiam estar na cidade. Queremos valorizar também a creche escola, ensino fundamental, sim, valorizar a primeira e a segunda, para que as pessoas possam pensar no futuro melhor. Quando se trata da base, o futuro é positivo e a gente não vê isso na nossa cidade. Queremos melhorar a infraestrutura da escola, valorizando os professores, fazendo que os alunos possam estar motivados para aprender, melhorar a merenda escolar, levar, sim, sabedoria para essas crianças que hoje são pobres e negros que precisam de ensino de qualidade. E ao chegar à prefeitura, eu vou dar atenção que as escolas e que o cidadão da nossa cidade tanto precisa de uma educação de qualidade. 1 minuto para a réplica, candidato Hamilton Assis. Pois é, candidato, mas nós só vamos resolver isso se a Secretaria de Educação e as demais secretarias deixar de ser comitê eleitoral dos partidos que apoiam determinados candidatos. E assim já foi feito de início, que a gente já comprova, e que a gente pode constatar isso.
Então, quer dizer, eu sou da área de educação, convivo lá com essa realidade. O que está sendo montado, na verdade, não é um projeto para resolver o problema da educação em Salvador. Lá, por exemplo, tem um plano municipal de educação que, se fosse aplicado na íntegra e com a lisura, a responsabilidade e a ética necessária, nós poderíamos ter uma educação de qualidade, inclusive alocando os recursos necessários para fazer isso. Então, como eu disse, nós só vamos resolver o problema da nossa educação se nós desprivatizarmos a prefeitura, botar a máquina pública sob controle popular e tirando a influência dela dos comitês de candidatos a partido, que viram um negócio, um balcão de negócio, com contas superfaturadas e com desvio de recursos sempre acontecendo e sem que a gente tome uma providência, mesmo com a denúncia do Ministério Público. É necessário ter coragem para enfrentar isso. Candidato Hamilton Assis, fica, por favor, onde está. Candidato Márcio Marinho pode retornar ao seu lugar. Próximo candidato a perguntar é o candidato Mário Kester. Por favor, candidato. Para isso, o senhor tem 30 segundos de elaborar a sua questão para o candidato Hamilton Assis. Por favor. Hamilton, as pesquisas indicam dois candidatos em primeiro lugar, como se eles fossem já para o segundo turno. Daí essa atitude de Tom Gerry. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: aliás, as pesquisas aqui têm dado grandes surpresas nas urnas, né? Exemplo de Jacques Wagner, exemplo mesmo de Neto, que não foi para o segundo turno, foi embaçaído da vez passada. Você acha que sua eleição pode acontecer? Olha, não temos dúvida sobre isso. Há uma indefinição muito grande sobre esse processo eleitoral e as pesquisas, no nosso contato nas ruas com os eleitores, têm demonstrado que há um número muito grande de indecisos e uma simpatia muito grande pela nossa proposta. O problema é que há um discurso que recupera uma matriz carlista profundamente, que acaba fazendo com que o eleitor acabe ficando submetido a uma chantagem de que só vai poder governar essa cidade aquele candidato que é alinhado ao governo federal. E você, Mário, é um dos que defende e que faz esse discurso. O que faz com que alternativas que nós possamos construir de forma mais autônoma, que venha garantir que essa cidade possa, de forma a ter uma gerência e uma autonomia no planejamento da sua cidade, deixe de ser uma subsecretaria do governo do Estado ou um anexo do governo federal, acaba indo por terra e desmoralizando aqueles que querem apresentar a proposta efetivamente para resolver o problema da nossa cidade, Mário. Então, esse é um problema. Inclusive, eu até me admiro, você é uma figura que vem insistindo nesse discurso, que vem acabando servindo de braço auxiliar de Peregrino, para a eleição de Peregrino, e que acaba confundindo também o eleitor. E ainda tem mais, você diz que vai governar com o carlismo e com o petismo. E nós sabemos que o governo carlista foi reprimir os trabalhadores, fez arroz salarial e fez tudo de ruim que você até admite isso. E o governo petista seguiu a mesma cartilha e usa o mesmo discurso. Ora, Mário, juntando isso, nesse seu futuro governo, como você disse, que vai governar com essa competência, pode dar um caos maior do que nós estamos vivendo, Mário. Então, essa é a nossa dúvida e nós acreditamos que, para fazer alguma coisa séria nessa cidade, nós temos que estabelecer controle social sobre a nossa cidade, fazendo com que haja participação democrática, para que o gestor se livre das amarras, dessas pressões, dos lobismos que existem das empreiteiras e daqueles que querem governar submetendo o nosso povo. Minutos de resposta encerrados. Obrigado, candidato Hamilton Assis. Candidato Mário Kester, tem 1 minuto para a réplica. Não, eu não estou advogando nada disso que você está falando. O que eu disse e acho que é importante, Hamilton, é que a cidade não fique dividida. Hoje, se com essa briga desses dois, eu não sou braço auxiliar de ninguém. Eu quero ser eleito, eu luto para ser eleito, eu nada de auxiliar ninguém. E o que eu quero é que a cidade não fique dividida exatamente entre essas duas turmas que vivem brigando há não sei quanto tempo. Salvador, para sair do buraco, tem que acabar com essa divisão. Agora, o fato de usar você quer dizer que não tem ninguém bom nos democratas? Claro que tem. No PT, claro que tem. O que eu quero é usar qualquer pessoa de qualquer partido, inclusive do PSOL, se for me dada essa oportunidade. Então, eu acho que o importante é não ter divisão na cidade. E não aceita essa coisa de que Tom Gerry, que estão disputando, e nós então somos forças auxiliares deles todos. Candidato Hamilton Assis, 1 minuto para a réplica. Olha, eu só tenho a lhe dizer, Mário, que o pessoal não está disponível para um futuro governo seu e nem pretende nos apoiar você no segundo turno em qualquer outra situação. A outra questão que é importante lembrar
e que a gente está aqui discutindo, por exemplo, e você fala da importância da sua competência, da sua experiência. Mas eu lembro, eu sou morador da estrada velha do aeroporto, e você construiu a primeira estação de transbordo, a estação Eva, você lembra? Foi, a estação foi. Hein? Ó. Atual Milton? Não, nós estávamos lá. Olha. Por favor, candidato Hamilton Assis, o senhor tem 20 segundos para encerrar suas palavras, por favor. Olha, você... O senhor pode solicitar, candidato Mariquete, eu tenho pedido de direito de resposta, mas, por favor, vamos respeitar o tempo. O senhor tem 7 segundos para concluir, candidato Hamilton Assis. Ele já conseguiu conjugar a minha fala, então ele não quer me dar mais resposta. Ok, o tempo se esgotou. Encerramos aqui o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Salvador. Na volta do intervalo, nós retomamos as rodadas de volta ao vivo pela Record Bahia com o debate entre os candidatos a prefeito de Salvador. Você também pode acompanhar a transmissão pela Rádio Sociedade da Bahia AM e pelo portal itapuaonline.com. Gostaria de informar que o candidato Hamilton Assis solicitou um direito de resposta devido à confusão no bloco anterior. A direção do debate e o nosso departamento jurídico está analisando esse direito. Logo mais nós vamos informar. Próximo candidato que vai ao púlpito central, candidato Rogério da Luz. Por favor, candidato, que deve responder a uma das perguntas que estão nessa urna, elaboradas por mim. A sua pergunta está relacionada ao turismo. A crise no turismo preocupa especialistas do setor. Segundo a Associação de Hotéis, a taxa de ocupação teve uma queda de 40% em menos de um ano. A situação da orla, com o problema das barracas de praia, também tem colaborado para piorar a imagem de Salvador para os visitantes que vêm de fora, é claro. Caso eleito, o que o senhor deve fazer para devolver à capital baiana o título de um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil? O senhor tem 2 minutos para responder. Trabalhar e trabalhar, coisa que o ex-prefeito atual está esquecendo de fazer. Temos que trabalhar com seriedade, com projeto. Eu vou dar uma surra na presidenta, viu? Vou dar uma surra, mas é surra de projeto. Vou chegar lá com um caminhão de projetos, que nós vamos ter uma equipe especializada em apresentar projetos execuíveis, e não projetos que fogem à realidade, com valores astronômicos, absurdos e que não conseguem ser realizados. Então nós estamos aqui com uma prefeitura pé no chão, sabemos da situação de Salvador, né? A pessoa já chega no aeroporto, pega o congestionamento na paralela e já quer ir embora. Ele veio para Bahia, para Salvador, porque aqui é lugar no estresse. Aí quando ele chega, a primeira coisa que acontece é o estresse, é buraco, é congestionamento incrível. E aí ele vai tomar um banhozinho na orla. E cadê as barracas? E cadê? Agora estão querendo acabar com o sol também da orla. Então, que turista é esse que vai retornar à cidade de Salvador? Então nós temos que fazer todas as mudanças necessárias para corrigir a questão do trânsito, a questão da orla. Tem lugares sim para se fazer barracas na praia. Tem vários e vários lugares que não são de marinha. E por que não faz? Porque não tem projeto. E por que não resolve o problema do trânsito? Porque não tem projeto. Porque coloca semáforos embaixo de passarela, embaixo de ponte, bota semáforos em rotatória, e aí é coisa de louco. Isso aí não é engenharia de tráfego. Isso aí é engenharia de maluco. Então nós temos que fazer exatamente uma equipe que apresente projetos e vá atrás dos recursos, que recursos existem e não depende de estar alinhado com ninguém, não. Depende sim de ter o verdadeiro projeto para que Salvador volte a crescer como merece. Candidato Nelson Pellegrino, respeitando a ordem do sorteio, ao próximo a ir ao centro do debate e elaborar em 30 segundos, por favor, candidato, essa pergunta ao candidato Rogério da Luz. Boa noite. Salvador tem a menor cobertura do programa de saúde da família do Brasil, 15%, contra 55% de Recife e 75% de Belo Horizonte. As ambulâncias do SAMU estão sucateadas, não tem rede de urgência emergente, postos 24 horas. Isso sobrecarrega toda a rede estadual. Qual o seu projeto para a saúde de Salvador? Candidato Rogério da Luz, 2 minutos para responder. Bom, colocar toda a máquina de saúde para funcionar, porque ela está encerrada.
Os postos de saúde não funcionam 24 horas, não existe medicação, não existe médico, não adianta ter posto de saúde se não tiver o médico para poder atender, enfim, está um absurdo. Mas, no ano passado, 4.000 procedimentos do SUS deixaram de ser feitos nos hospitais da rede privada. E eu pergunto, por quê? Por que se nós não fazemos, como o meu projeto, que é fazer essa parceria entre a prefeitura e os hospitais privados, e fornecer a você, que não tem condição de pagar um plano de saúde, o plano de saúde municipal, para que você tenha também o seu plano de saúde e possa ter acesso a exames, a laboratórios e vários procedimentos que hoje, infelizmente, a rede pública não está fazendo acontecer. Mas depois que eu for prefeito, pode ficar tranquilo que todos vocês vão querer utilizar o sistema público, porque eu acredito o seguinte, a melhor cidade não é, que nem falam-se de carro, que a melhor cidade não é onde o pobre tem carro, e sim aonde o rico anda de transporte público. E eu repito, também a melhor cidade é onde o rico utiliza o hospital público, onde o rico utiliza os filhos para estudar na escola pública. Enquanto não for assim, não for bom para nenhum de vocês, não vai ser bom para você. Aí é só enganação, e eu não vou enganar. Eu vou querer dar uma qualidade, sim, porque eu já usei o HGE, eu já usei o Roberto Santos, minha filha já usou o Roberto Santos, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque foi com muita honra, porque eu não tenho dinheiro roubado nenhum na minha conta, graças a Deus, com muito orgulho, eu posso apresentar aqui a minha história, uma história ilibada, sem tipo de nenhum problema nesse quesito de honestidade. Então é isso, vamos trabalhar com honestidade. Candidato Nelson Pellegrino, 1 minuto para a réplica. A primeira coisa que eu quero dizer é que o candidato que não chegar aqui e assumir que vai gastar pelo menos 20% com a saúde, está enganando você. Porque para fazer a saúde que o precisa, ampliar a cobertura para o da família, botar os postos de saúde para funcionar com médicos, medicamentos, equipamentos, estruturar a rede de saúde do município de urgência e emergência, fazendo 12 UPAs, fazendo policlínicas nas regiões sanitárias, é preciso colocar a saúde como prioridade. Agora, eu fico impressionado com o candidato do DEM, que vem aqui falar de saúde. Governou Salvador durante 8 anos e agora apoia o prefeito Manique. E na administração do DEM, do PSL, as pessoas acordavam 4 horas da manhã para ir para o posto de saúde. 4 horas da manhã. Eles não priorizaram a saúde. Nós priorizamos sim. O governo do Estado tinha a obrigação de gastar 12%, está gastando 14%. Fez um hospital geral. Eles governaram Salvador durante 16 anos da Bahia. Não construiu um hospital geral nessa cidade, enquanto nós construímos o Hospital Seguro, que é um case de sucesso mundialmente. Candidato Rogério da Luz, 1 minuto para a réplica. Olha, a saúde ela é importante, mas são coisas simples. Você pode marcar a consulta por telefone e ainda pode ser ainda automático para não ser funcionário, para não aumentar ainda mais ainda o custo. Nós vamos informatizar o setor de saúde e todos os setores da prefeitura. Eu sou analista de sistemas e eu organizei 23 empresas, são multinacionais de bancos em que eu ajudei a colocar ordem na casa. E é assim que eu vou fazer aqui em Salvador. Nós vamos informatizar para poder dar a melhor eficiência, a melhor qualidade de serviço. Você vai marcar a sua consulta por telefone. Disque 1, ortopedia. Disque 2, ginecologia. Disque 3, aquele sisteminha. E é assim que vai funcionar, com hora marcada. Você vai chegar lá e vai ter o seu atendimento. Chega negócio de senha, botar uma pessoa para botar um papelzinho com uma senha. Não é uma coisa de maluco. Depois falam que querem resolver o problema de Salvador, o problema da saúde. E aí quem vai ficar doente? Quem vai ficar doente é quem vai estar sendo eu, que de trás, dizer tanta incompetência, gente. Candidato Rogério da Luz permanece onde está. Candidato Nelson Pellegrino, por favor, pode retornar ao seu lugar. Próximo candidato a perguntar, respeitando a ordem do sorteio, candidato ACM Neto, por favor, você pode dirigir ao centro do debate e elaborar em 30 segundos a sua pergunta ao candidato Rogério da Luz. Por favor. Bom, da Luz, eu queria continuar no tema da saúde. Achei oportuno o tema nesse momento. O candidato Nelson Pellegrino promete aqui mundos e fundos, mas esquece que está governando a Bahia há 6 anos. E esquece que governou Salvador ao lado de João Henrique na Secretaria da Saúde, indicando o seu Luiz Eugênio Portela. O senhor acha que quem não fez em 6 anos vai conseguir fazer se for eleito prefeito? Rogério da Luz, 2 minutos para responder. Olha, eu acho não, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer, é por isso que sou candidato. E não é o Tom e Jerry. Aliás, eu quero fazer aqui para você um apelo. Você que quer
queria votar no Frangé, não precisa mais. Eles não precisam do seu voto mais, eles já estão no segundo turno, então vão precisar de voto lá no segundo turno. Agora, um 28, no caso eu, preciso do voto agora. Né? Eu quero o voto agora, porque eles já estão no segundo turno e não sei nem para que eleição, basta fazer pesquisa, essa maluquice de pesquisa, que aliás tem candidato que quando está embaixo da pesquisa, não, a pesquisa não funciona, a pesquisa não está lá, e quando está lá, é hora da virada, vai virar, aí são 2 pesos e 2 medidas, vai virar para que lado? Vai capotar para cá ou para lá? Eu não sei para que lado que vai virar. A única coisa que eu sei é que nós vamos ganhar a eleição, porque eu sou o candidato 28 candidatos de primeiro turno. E a saúde tem que ser em primeiro lugar, inclusive, né, para o deputado poder utilizar também o sistema público de saúde. Tanto você quanto sua família, para não precisar ir para outro estado, né, ser atendido. Porque é aqui que você mora, é aqui que moram os baianos. Não adianta ficar popular, povão, e na favela só em época de eleição. Você faz isso regularmente, você vai nos bairros mesmo, na favela, porque eu faço isso sempre. Eu moro, né, eu moro do lado de uma favela, eu moro no Jardim da Margarida, ali perto da Itinga. Eu sei muito bem o que é. Já morei no Pau da Lima, né, que lá nós também colocaremos o São Rafael para atender, não vamos precisar construir hospital nenhum lá, porque lá já tem o São Rafael e ele vai atender muito bem aquela população. Nós vamos construir sim um hospital lá na Cajazeira, porque o governo do estado, graças a Deus, já fez o hospital seguro, que infelizmente seu avô não fez, tem um hospital aqui, mas o hospital já está feito e nós faremos também em Cajazeira. Então, a saúde é um tema muito delicado e é ele que cuida do seu bem mais precioso, que é a sua vida, juntamente com a segurança. Então, são 2 setores que nós não podemos brincar e não brincaremos e vamos fazer, porque sem fazer... Ok, candidato a CM Neto. Eu estou há 10 anos andando pela cidade de Salvador, conheço essa cidade toda, não é apenas em época de eleição não, inclusive viabilizando obras muito importantes como deputado federal, através das minhas emendas parlamentares, para ajudar as áreas mais carentes da cidade de Salvador. Agora, o que importa? Importa que o PT da propaganda diz que vai fazer não sei quantas UPAs, que vai resolver o problema da saúde de Salvador. Mas o PT do governo e da vida real permite que o HGE e o Roberto Santos sejam verdadeiros hospitais de guerra. Os pacientes espalhados nos corredores, com tratamento altamente desumano. Meu Deus do céu. Agora chega a prometer. A pergunta é, por que não fez? E tem mais, o Democrata fez sim. Nós construímos a maior maternidade do Norte e Nordeste, maternidade José Maria de Magalhães, no Pau Miúdo. Foi construída no governo Paulo Souto. Implantamos o Instituto do Coração no Hospital na Mary, no governo do Paulo Souto. Fizemos muito pela saúde. O Hospital do Subúrbio, o candidato Rogério da Luz tem 1 minuto para a réplica. Ah, então quer dizer que antes era uma maravilha a saúde. Ah, não sabia não. Aliás, né, devia ser tão bom a saúde, né, há um tempo atrás, porque para falar isso deve estar uma maravilha. Mas você que utiliza o serviço público, utiliza o hospital, sabe muito bem como anda e como andava a saúde. Sabe o que eu acho interessante? Não está dando certo o 25, fala, não, muda, vamos mudar, aí muda para o 13. Aí não dá certo, não, volta para o 25, aí não dá certo, vai para o 13, aí fica assim, 6, meia dúzia, e não vai para lugar nenhum, nem para frente, nem para trás. Então é isso, nós precisamos ter coragem, porque não existe só 2 partidos não. E falar que meu partido é pequeno, meu partido não é pequeno não, porque os nossos projetos são grandes e as pessoas que fazem parte do partido são pessoas de grande valor. Assim como os meus vereadores, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para vocês, porque são pessoas de valor. E é assim, fazendo a sepsia e dividindo o joio do trigo que a gente consegue montar a tropa de elite. Ok, candidatos, os senhores podem, por favor, retornar aos seus lugares. Próximo candidato a seguir para o centro do debate é o senhor candidato Márcio Marinho, por favor. Primeira pergunta para o senhor é minha, está relacionada ao trânsito da cidade. Quase 800 mil veículos circulam pelas ruas de Salvador. A frota aumentou mais de 40% em 4 anos. Como resolver a questão do trânsito e dos engarrafamentos que tanto prejudicam a população? 2 minutos para a resposta. Adriana, essa pergunta é muito interessante, até porque a cidade tem crescido muito e os governos anteriores não se preocuparam em fazer a cidade crescer também. É importante, sim, nós organizarmos a situação da mobilidade urbana da nossa cidade. A gente precisa, sim, fazer as calçadas aptas para as pessoas que têm problemas de mobilidade.
para os deficientes físicos, visuais, e na nossa administração nós vamos fazer. Vamos fazer também a pista seletiva exclusiva para o BRT, para que as pessoas que hoje dependem do transporte coletivo de massa de qualidade possam ter o direito de ir e vir, e isso eu vou fazer. Porque não se pode pensar em melhorar a mobilidade urbana da cidade sem valorizar a questão dos transportes coletivos de qualidade. E, por sinal, amigo telespectador, você paga muito caro pelo transporte coletivo. Queremos, sim, fazer acontecer a questão da linha 1 do metrô, colocar esse metrô para funcionar, colocar esse metrô para chegar não só a Pirajá, mas a Cajazeiras também, aonde nós temos um problema seríssimo de engarrafamento. Queremos também, junto com a parceria com o governo federal, fazer esse metrô chegar também a Lauro de Freitas. É importante resolver esse problema. Nós queremos também colocar uma engenharia de tráfego que funcione a contento, para que através dela a gente possa resolver e mapear os problemas crônicos da cidade e colocar sinaleiras inteligentes, passarelas e viadutos para realmente resolver o problema das pessoas, construindo ciclovias para que as pessoas que não dependem do transporte possam usar dessa opção para poder ir e vir sem nenhum transtorno. É um compromisso nosso e peço essa oportunidade de ser prefeito nessa cidade. O candidato Márcio Marinho permanece onde está, por favor. O próximo candidato, Hamilton Assis, tem perguntas, tem 30 segundos para elaborar a sua questão ao candidato Márcio Marinho, por favor. Candidato, recentemente foi votada a Lei Geral da Copa e essa lei estabeleceu uma espécie de estado de sítio onde a maioria dos ambulantes não vão poder circular pelo menos num limite até 2 quilômetros. Como é que numa cidade como a nossa, que o trabalho informal é tão grande, e você, Pellegrini, e a Semineto votaram numa lei dessa sem levar em consideração essa questão? Candidato Márcio Marinho, 2 minutos. Hamilton, o meu partido votou semelhante ao seu partido, foi uma votação simbólica, E nós queremos sim, eu sou negro, de uma família pobre, minha mãe gari de prefeitura, meu pai pedreiro, sei a importância que tem hoje esse trabalho dos vendedores ambulantes. E é só um momento, o período da Copa. O que eu quero sim é chamar para mim a responsabilidade de organizar o serviço informal na nossa cidade, os ambulantes. Tenho andado muito, amigo, nessa cidade e tenho visto uma população negra, pobre, dependendo de trabalhar para levar para a sua casa o pão nosso de cada dia. E ao chegar à prefeitura, eu quero valorizar e dar dignidade a essas pessoas, fazendo camelódromo, padronizando as barracas, dando a essas pessoas dignidade. Na minha administração, não haverá perseguição de rapa, até porque, para sobreviver e chegar aqui, amigo, eu vendi coxinha, vendi picolé, fui pedreiro com a maior dignidade. Portanto, sei o compromisso que terei com essa população que hoje a cidade, infelizmente, não gerou emprego e renda para essa população que vive à margem da economia dessa cidade. E você pode ter certeza que estarei trabalhando para dar dignidade a essa população, que é a nossa população, gerando emprego e renda, fazendo consórcio de empresas para que possam, no mutirão, sim, de empresas, gerar emprego, renda para essa população que tanto precisa. As pessoas estão chorando, não tem uma barraca decente para trabalhar. Queremos construir, sim, a dignidade para essa população que os governos anteriores deixaram de mão. Mas na nossa administração, nós iremos dar um tratamento que eles precisam, porque eu sei o quanto é importante para uma mãe, para um pai, levar o dinheiro para casa e formar os seus filhos para que amanhã ou depois eles possam estar aqui como eu e você. Candidato Hamilton Assis, 1 minuto para a réplica. Candidato, quero dizer que o nosso partido foi o único que votou contra. Não teve votação simbólica, só simbólica. Nós fomos contra a Lei Geral da Copa, votamos desde o início e até ficamos impressionados com a forma apressada como ela foi votada para atender uma reclamação do secretário-geral da FIFA, que prometeu dar um chute no traseiro dos brasileiros, principalmente da Câmara Federal, porque não votou a lei da forma mais rápida como eles queriam. E essa lei é uma lei de exceção, que exclui as pessoas, que deixa o espaço do filé dos mega eventos da Copa que vai acontecer apenas para as megas empresas que vão administrar os mega eventos que são patrocinadores da FIFA. E a gente nada fez isso. Submetemos a nossa soberania nacional e quem vai pagar o preço disso é o nosso povo.
Porque abraçar camelô durante a campanha e fazer promessa é muito bom, mas verificar o que a gente vota no Congresso para atender os interesses das grandes empresas, isso nunca é feito. E você, Peregrino e a Semineto fizeram isso. Candidato Márcio Marinho para a frente, está um. Às vezes o pessoal parece ser contra tudo de bom que acontece no país, né? A Copa vai ser um vetor de economia para a nossa cidade. O taxista vai ganhar o dinheiro, os donos dos hotéis irão ganhar, os restaurantes irão ganhar, teremos emprego na nossa cidade e às vezes eles não pensam nisso. Eu nunca vou deixar o ambulante haver navios, não. Na minha administração, ambulante, você vai ter total atenção e nós estaremos fazendo com que você tenha dignidade, cadastrando você, organizando você, dando barraca decente para você, para que você trabalhe e faça com que amanhã ou depois, assim como eu, filho de gari de prefeitura e pedreiro, estou aqui hoje querendo ser prefeito dessa cidade, você também, mãe e pai, poderá sim ter seu filho aqui defendendo aquilo que a gente acredita que é a dignidade das pessoas que mais precisam da atenção da prefeitura. Candidato Márcio Marinho permanece no seu lugar, por favor. Candidato Hamilton Assis pode retornar. Próximo candidato a perguntar é o candidato Nelson Pellegrino, respeitando a ordem do sorteio. Por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos para elaborar uma questão para o candidato Márcio Marinho. Por favor. Marinho, a Prefeitura de Salvador tem um orçamento de 3,7 bilhões de reais, dos quais só dispõe de 100 milhões para investimento. Ano passado, desses 100 milhões, 70 milhões foi do governo federal, apenas 30 milhões do município. Esse ano ela não investiu quase nada. Como você pensa viabilizar a Prefeitura de Salvador financeiramente? Candidato Márcio Marinho, 2 minutos. Pellegrino, olha, é importante dizer que faltou por parte do atual prefeito coragem de cobrar a quem deve. A prefeitura hoje tem dívida ativa de quase 9 bilhões de reais de pessoas que devem e a prefeitura não cobra. Na nossa administração, nós vamos cobrar sim a quem deve para sobrar dinheiro em caixa. Mas o meu partido tem uma parceria muito grande com o governo federal e com o governo do estado. Eu vejo você, Pellegrino, falando sobre as grandes obras que aconteceram no estado. Mas você não se esqueça que nós também fazemos parte da base do governo federal e da base do governo do estado, aonde, por emendas de bancadas e a nossa votação, nós também ajudamos a trazer essas obras para a cidade. Não só no governo federal, como também no governo do estado, onde temos 2 deputados que também aprovam os empréstimos, os recursos, para que o governo do estado possa fazer as intervenções. Não é só obra do PT, não. E eu quero sim usar dessa articulação com o governo federal, com o governo do estado, para ajeitar a máquina pública do município, cobrando a quem deve, para fazermos as intervenções que a cidade precisa, na mobilidade urbana, na saúde, na educação, porque nós sabemos a importância que tem a saúde e a educação para essa população que mais precisa. Tenho andado muito ultimamente nos bairros pobres, postos de saúde sem médicos, sem remédio, sem enfermeiro, hospitais abandonados, gente morrendo na porta do hospital, mas por conta da falta de saneamento básico, porque foi a urina do rato que acabou infectando uma pessoa e matando. Falta saneamento básico para essa população que precisa. E eu quero sim usar dessa parceria com o governo federal e do estado também para levar saneamento básico para a população que mais precisa, educação, saúde e segurança. A população que mais sofre precisa sim do apoio do governo do estado e do governo federal e de um prefeito humano e simples e dedicado. Candidato Nelson Pellegrino, 1 minuto para a réplica. Eu penso que a sua resposta, ela confirma a ideia de que para o município de Salvador, não só para o município de Salvador, para os municípios brasileiros, a complementação do orçamento municipal com o orçamento federal e com o orçamento do estado é fundamental. Quando nós falamos da tese do alinhamento, vou dar um exemplo concreto. O governo do estado agora está tomando um empréstimo de 200 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano para investir na saúde da região metropolitana. Nesse empréstimo, ele está em construção de mais 2 hospitais, 30 pontos de saúde em Salvador, 8 policlínicas e mais 2 centros de especialidade odontológica. Então, nós temos que ter um prefeito que jogue no time do governo do estado e do governo federal, porque essas são as prioridades estabelecidas. Ao contrário do governo do DEM, e eu quero que vocês lembrem, eles governaram 8 anos em Salvador. A saúde era um caos. Nós fizemos o Hospital Geral de Friburgo, o maior hospital dessa cidade, e investimos muito
na saúde, ao contrário do governo Dente, que era um caos da saúde na época que eles governavam a Bahia e inclusive Salvador também. Candidato Marcos Marinho, 1 minuto para a prévia. É verdade. Inclusive, para o mês, entrará uma matéria no Senado Federal de empréstimo que o governo federal estará fazendo para atender a Bahia de 700 milhões de dólares com o banco americano e vai para lá e o nosso senador Eduardo Lopes estará apoiando para que o recurso chegue à Bahia. Portanto, eu quero sim ser prefeito para atender a você mãe, a você pai, a você que está aí do outro lado da tela que não aguenta mais a mesmice. Será que só temos essas pessoas concorrendo? Será que nós não vamos virar a página e dar uma oportunidade para uma pessoa que tem autonomia, autoridade, vontade de colocar realmente essa cidade no trilho do desenvolvimento e me coloca à disposição para aproveitar esse momento importante que o Brasil está passando, que o Estado também está passando, e com que a Prefeitura de Salvador possa ter um prefeito negro, um prefeito autêntico, dedicado para trabalhar para quem mais precisa, que é você, amigo telespectador. Ok, candidatos, no próximo e último bloco, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Salvador, promovido pela Record Bahia. Neste último bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais. O primeiro candidato a se dirigir ao centro do debate, para suas últimas colocações, por ordem de sorteio, é o candidato ACM Neto. Por favor, candidato, você tem 2 minutos. Eu gostaria de agradecer a Record, a você, Adriana, candidato que aqui presente, agradecer ao nosso telespectador e agradecer a Deus, que vem me dando muita proteção nessa caminhada. Minha amiga e meu amigo que estão aqui nos acompanhando até essa hora. Vocês perceberam, nessa campanha, vocês têm sido vítimas de ataques, de agressões, que não é só no programa de TV. Está acontecendo aqui também, aconteceu nesse debate. Da mesma maneira, eles querem fazer você vítima da chantagem e do medo. Querem fazer você vítima e refém de um discurso que o próximo prefeito de Salvador tem que ser do mesmo partido do governador e da presidente. Esse foi o discurso que eles usaram em 2006. Esse foi o discurso que eles usaram em 2010. E eu pergunto, você está satisfeito com a Bahia de hoje? Você está satisfeito com a situação da segurança pública? Você está satisfeito com a saúde pública do nosso estado e da nossa cidade? E eles tiveram participação também. O PT teve participação na saúde de Salvador, no governo de João Henrique, com 4 secretários. E agora eu vim falar de mudança. Mas a verdadeira transformação eu quero fazer pela cidade. Eu quero devolver o respeito a essa cidade. Eu quero devolver a esperança ao seu povo, que está sofrendo muito, que não aguenta mais ficar refém de tantos problemas, que quer um prefeito que chame para si a responsabilidade, que seja um verdadeiro líder, que entenda o sentimento maior, que hoje está dentro do coração de cada um. Eu tenho visto nas ruas um olhar, um abraço e na manifestação de cada cidadão dessa cidade que eu amo. A esperança está vencendo o medo. E a esperança vai vencer o medo novamente, no 17 de outubro. Por isso, eu peço o seu voto e tenho certeza, eu vou retribuir a confiança de cada um de vocês. Muito obrigado. Ok, candidato. Próximo candidato Mário Sérgio tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer a Record, a você, Adriana, aos colegas candidatos, e dizer o seguinte: eu quero ser prefeito de Salvador, que eu quero usar a minha experiência, o meu conhecimento, a minha capacidade de liderança para, mais uma vez, tirar essa cidade do buraco. Eu já fiz isso antes. Não acredito nessa briga entre democrata e PT. Nada. Se isso fosse a eleição, então fosse apenas entre eles dois, nós estaríamos aqui como meros figurantes, e você, eleitor, também sabendo que o primeiro turno você vai escolher aquele candidato que você acha melhor, independente de qualquer coisa. Nós não vamos aceitar mais uma vez cidade dividida, com raiva, com rancor, entre o PT e o carlismo. Não tem cabimento em Salvador viver mais isso. Não tem cabimento a gente continuar a ficar vendo as mesmas propostas
No dia 31 de agosto, eu falei do bilhete único. No dia 23 de setembro, Pellegrino lançou o mesmo bilhete único. E no dia 29 de setembro, foi a vez de Neto lançar o mesmo bilhete único. Quando eu dizia que todas as propostas são absolutamente iguais, um diferencial será daquele que tenha condições realmente de tirar Salvador do buraco. Salvador, e eu sempre, veja bem, sempre fui contra João Henrique, desde o primeiro dia, desde a primeira campanha dele, porque entendia que ele não tinha nenhuma condição de ser prefeito de Salvador. Temos agora, na pole position, 2 excelentes deputados federais. Fiquem em Brasília, deixe que a gente toma conta de Salvador, e vocês vão nos ajudar, com toda certeza, e com o voto que eu peço a vocês, nesse domingo, está perto. A gente vai saber o resultado. Boa noite, obrigado. Obrigado, candidato Marquete. O próximo candidato a utilizar seus 2 minutos de considerações finais é o candidato Hamilton Assis. Por favor, candidato. Eu gostaria de agradecer a participação nesse encontro, nesse debate, a você, particularmente, Adriano, registrar o processo aqui pela interrupção que tive e não tive o tempo restituído, mas gostaria de dizer que todos os candidatos aqui, em certa medida, colaboram com a ideia, colaboram com a ideia de que todas as propostas candidatas são muito parecidas e que todos eles governaram e apoiaram o João Henrique. E a gente sabe disso. Pellegrino participou da Secretaria de Saúde no seu primeiro governo, nós não temos dúvida sobre isso. O ACM Neto participou e ajudou a eleger no segundo mandato. Mário Kerr, mesmo dizendo que não participou do governo, mas seu partido ajudou a eleger João Henrique. E tem uma notícia dele em 2008, numa entrevista no site do Bahia Notícias, que ele disse que foi importante para a eleição de João Henrique. Nesse sentido, ele é uma declaração inequívoca de que ele participou desse processo também, que ajudou a eleger João Henrique. E o que mais me admira ainda é que ele quer governar, levando em consideração toda a participação de petistas e carlistas no governo. Olha, isso vai dar uma confusão tremenda e a gente sabe disso, que não tem como conciliar um debate como esse. Acho também que é uma chantagem que está sendo submetido aos nossos eleitores. Não acreditamos que precisa ter alinhamento automático com o governo federal. Outras experiências já foram feitas em outros governos, em outros estados, em outros municípios. A gente sabe disso, é possível governar com autonomia, com soberania. Isso é uma chantagem que se remete ao nosso povo e nós não vamos acreditar nisso. E os outros candidatos que também seguem essa linha, exemplo de Marinho, acaba também servindo de braço auxiliar desse discurso que era o discurso carlista anterior e que faz sobreviver hoje no discurso do PT e também no discurso do seu Pellegrino. Quer dizer, não podemos estar submetendo o nosso povo a esse tipo de chantagem. Portanto, em 7 de outubro, vote 50, vote nos candidatos do PSOL para prefeito e vereador dessa cidade, para a gente construir autonomia de fato para o nosso povo e dias melhores para ele. Senhores, tem mais 30 segundos para terminar de responder a sua colocação que foi interrompida no bloco anterior, por favor. O direito de resposta foi negado, mas esses 30 segundos foram concedidos pela direção do debate, pelo departamento jurídico da emissora. Como eu ia continuar dizendo, então, podemos também lembrar de outro episódio. O senhor ACM Neto falou muito aqui sobre a questão da saúde, mas nós sabemos que no governo do senhor Embaixador, do qual ele participou, a secretária de saúde chegou a receber voz de prisão da Justiça Estadual por descumprir ordem judicial. E nós sabemos que o metrô da Paralela não vai sair porque o PT, Pellegrino, desviou a orientação prioritária do metrô, que era para o segundo, que era para Cajazeiras e complementar com o segundo. Obrigado, candidato. Candidato Nelson Pellegrino é o próximo a se utilizar os 2 minutos finais. Bom, primeiro quero dar uma boa noite a você, que nos vindo até essa hora. Agradecer a presença de Olívia Santana, minha vice, a minha esposa Fabiana. Agradecer a Deus por ter sido um dia, especialmente a você, que tem me dado palavras de estímulo nas ruas de Salvador. Quando você se dirige a mim e diz que Deus está no comando, que Deus me abençoe, que Jesus Cristo me proteja, que a minha vitória estará em nome de Jesus. E o carinho e o afeto que eu tenho recebido das pessoas de Salvador só faz aumentar a minha responsabilidade, que já era grande. Eu tenho história nessa cidade, uma história de 30 anos de luta. Sou o deputado federal que mais emendas trouxe para Salvador. Não há um tema dessa cidade que eu não tenha me envolvido, participado dele. Portanto, eu conheço essa cidade profundamente e vou fazer uma gestão competente. Vou pegar os melhores para governar Salvador.
vou restabelecer a autoridade pública dessa cidade, vou restabelecer a gestão, o planejamento estratégico que Salvador não tem. Salvador terá projeto, terá time. Agora eu faço parte de um projeto vitorioso e tenho muito orgulho disso. De esperança, nós entendemos muito bem, porque nós representamos a esperança do povo brasileiro com Lula, com Dilma e agora com o governo Vargas. De medo, entende o nosso adversário, que governou a Bahia a vida inteira com base no medo, com chicote, com a intimidação. Portanto, quero dizer para vocês que nós vamos cuidar de Salvador. Nós vamos dar a essa cidade o governo que ela merece, que a cidade precisa. E vamos fazer isso em parceria. Tenho 3 senadores, um governador do Estado, a presidente da República. Essa parceria é fundamental. Salvador para ver esse momento que o Brasil viveu com Lula, agora vive com Dilma e a Bahia está vivendo também. Que é um momento da excelência social, de cuidar das pessoas, de cuidar dos que mais necessitam. É isso que essa cidade precisa. E isso que eu farei como prefeito de Salvador. Vou governar para toda a cidade, vou governar para a nossa gente, para governar prioritariamente para os que mais precisam. Muito obrigado, minha boa noite. Ok, candidato Nelson Pellegrino. Próximo, candidato Rogério da Luz, tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a vocês, a presença de todos, a Adriana, bem-vinda à Bahia, e principalmente a Deus e a minha querida família, porque ser família nessa correria de campanha é difícil e a gente entende o problema das mulheres. E quero pedir para você que tenha a escolha do seu candidato, porque eu sou o candidato na rua, sempre falo, você é o único que está falando a verdade. Então, seja verdadeiro também, vote em quem está falando a verdade, porque o nosso governo vai ser pé no chão. Eu vou fazer para a saúde o quê? Eu vou fazer o convênio com os hospitais particulares e arrumar o que está aí parado, sem funcionar. Na educação, vou fazer o quê? Convênio com as escolas particulares, que só funcionam de manhã e à tarde e à noite fechadas. Nós vamos fazer convênio, dinheiro tem, que é do Fundeb 40. Quando eu falo em fazer 40 quilômetros de aerotrem, é porque tem 1.800 e poucos milhões, que até Pellegrino falou aqui, que já está liberado, mas querem gastar mal, para destruir a paralela e a gastar todo esse dinheiro para fazer só a paralela. Enquanto eu, além da paralela, vou fazer uma renovação do subúrbio, vou fazer a ligação da rótula até Calçada e ainda vou fazer a ligação de Paripe até Águas Claras, passando pelo Hospital do Subúrbio. Então, está aí, com o mesmo dinheiro, e eles só vão fazer a paralela. Então, é por isso que eu coloco essa situação. E outra, na segurança pública, a parceria dos policiais, eu quero aqui mandar um abraço para os policiais, pelo sofrimento, pelos professores pelo sofrimento, e agora sim vocês têm um partido que vai representá-los com seriedade. Porque lá na greve dos professores eu estava lá. Infelizmente só vi Hamilton lá, não vi os outros candidatos. Mas é assim, junto com você, nós vamos mudar a realidade de Salvador, mas com pé no chão, e com mentira jamais. Sempre com seriedade, olhando no seu olho. Ok, candidato Rogério da Luz, obrigado. Próximo candidato Márcio Marinho. Seus últimos 2 minutos para as considerações finais nesse debate. Muito bem, Adriana, quero me agradecer ao seu Carlos, diretor aqui da TV Record, agradecer a Deus por ter me dado força para chegar até aqui. A minha esposa Adriana, meu filho Júnior e Tamires, minha filha. O que me move estar aqui hoje é porque eu não aguento mais ver uma população tão boa, mas que a cada dia tem perdido a sua autoestima por conta do abandono e descaso que eles estão se submetendo por parte da Prefeitura. E é bom frisar, amigo telespectador, que boa parte dos candidatos que aqui estão tiveram as suas oportunidades de administrar a cidade e fizeram várias promessas essas que não foram realizadas até hoje. É uma realidade. Várias promessas de bondinho, de metrô, várias promessas de hospitais, de postos de saúde que não funcionaram. Nós não temos só isso. Nós temos novo também. Você tem que dar oportunidade também para quem quer fazer. E eu me coloco à sua disposição. As pesquisas têm mostrado outra coisa, mas de pesquisa nós temos visto que o dia mesmo é que resolve e acabam mostrando que as pesquisas mentiram, faltaram com a verdade. Quero ser prefeito sim, para cuidar de você. Quero ser prefeito sim, para cuidar da nossa população negra da cidade. Quero ser prefeito sim, para colocar para funcionar aquilo que está parado. Quero ser prefeito sim no dia 7.
você tem a oportunidade de votar no negro, dedicado, trabalhador. Peço o voto de todos. Você evangélico, espírita, católico, não importa a sua religião. Peço o seu voto. Me dê uma oportunidade. No dia 7, vote no 10. No 10 da mudança, no 10 da transformação. E você terá um prefeito que vai estar perto de você, trabalhando para o crescimento e a valorização e a autoestima de todos vocês. Vote 10 e vote no candidato. Você pode retornar ao seu lugar, por favor? Assim, encerramos o primeiro debate promovido pela Record Bahia entre os 6 candidatos a prefeito de Salvador. Em caso de segundo turno, vamos promover um novo debate. Em nome da direção da emissora, eu agradeço aos telespectadores e a todos os presentes. Que esta seja uma eleição tranquila e que o seu voto eleitor contribua para a nossa democracia. Muito obrigada pela companhia e uma ótima